Agora, no início de 2025, tem sido cada vez mais comum se discutir se vale a pena ou não produzir conteúdo para o YouTube. Muitos produtores estão refletindo se tem vantagem, se tem desvantagem, se é financeiramente interessante ou não produzir conteúdo aqui para a plataforma, que eu já produzo há 13 anos, agora em 2025. Eu digo que valeu a pena, valeu muito a pena produzir para esse canal aqui, o Super Temac. Estou falando isso gravando sem roteiros, pensando aqui sobre tudo que vivi eu e o meu amigo Pedro Miranda, que não está mais aqui. Pedro, que já faleceu há 7 meses, depois de uma longa e corajosa luta contra um câncer, que todos que acompanharam aqui o canal sabem dessa luta. Ele deixou registrado aqui suas angústias, seus pensamentos, sua vontade de viver, né? Vontade de criar, e de fato criou muita coisa. Criou não só aqui no Super Temac, mas em outros projetos que a gente esteve junto como amigos, muito amigos. Senti o Pedro como se fosse um irmão mais novo, sempre falo isso, falava até para ele, um irmão mais novo que eu nunca tive. Era alguém que pensava, apesar de uma diferença de idade, a gente pensava muito parecido em assuntos variados, a gente tinha gostos em comum, e um deles era essa paixão por cultura pop japonesa, cultura oriental em geral, mas especialmente japonesa, anime, mangá e afins, e culinária também, que fez parte aí da trajetória do Super Temac até no nome. A gente conversou com muita gente, seja presencialmente em eventos, entrevistando e tal, como também online. A gente fez lives, a gente gravou conteúdos diversos aqui nesse canal, que surgiu na virada de 2021 para 2022, e nesses 3 anos, dentro do possível, das dificuldades que a gente tinha, especialmente o Pedro tinha, e mesmo assim dava um jeito de produzir. Até o final ele pensava em deixar seu legado, deixar seus registros de pensamentos, de produzir, criar, sabe? Era uma mente muito criativa, e isso não pode ser esquecido. Por isso eu deixo bem claro que esse canal ele não vai ser de forma alguma, pelo menos dependendo do que depender de mim, apagado. Enfim, os registros continuarão aqui, mas me questionei muito se vale a pena continuar com esse canal. Cheguei a falar com a família do Pedro, especialmente com a mãe dele, com a Marta, que eu não via sentido realmente em continuar a criar sem Pedro, sabe? Começou com uma dupla, e por mais que eu tenha começado outros canais como dupla, como por exemplo o Riff, que eu comecei com meu amigo também Gustavo Chagas, a gente começou junto, aqui a gente começou eu e Pedro, e não vejo sentido, talvez só em um cenário muito hipotético eu veria sentido, talvez com minha filha, mas não acho que teria a cara que a gente quis dar inicialmente ao Super Temac, e foi feito com muito carinho. Por mais que não seja um canal gigantesco, a gente teve trocas verdadeiras com o público, e acho que isso tem que ser destacado. Independente de números, a internet ela possibilita deixar o seu pensamento em legados, em uma espécie de legado mesmo, uma espécie de meio para colocar o seu pensamento para o mundo e ficar registrado com sua voz, com sua imagem, e acho que isso é de um valor enorme. E no caso do que aconteceu com Pedro, isso fica muito evidente. A gente tem aqui uma espécie de biblioteca aí de momentos bons vividos juntos, né? E acho que cabe uma reflexão. Eu imagino que esse vídeo também não vá ser viralizado nem nada, nem é a intenção, mas eu gostaria que chegasse às pessoas que gostavam do canal, gostavam do Pedro principalmente. E fica o convite para quem quiser colocar aqui um comentário. Esse vídeo eu estou gravando como uma nova despedida, como um hiatus de tempo indeterminado. Não sei se vale a pena, se faz sentido continuar a falar, embora eu ame mangá e anime, cultura pop japonesa. Abro um parênteses para dizer que o Pedro foi um grande incentivador de eu voltar a falar desses assuntos, que é assuntos que eu falava já no meu blog Temac, antes do Super Temac. Teve o Temac em 2010,
por ali, mais ou menos nesse período que eu comecei a escrever no Jornal do Brasil, um blog chamado Temaki, que depois foi descontinuado e abandonei esse meu hobby também, essa escrita, no caso do blog, essa escrita, essa fala sobre assuntos que eu gosto. E acho que é importante a gente falar sobre coisas boas, no mundo que as pessoas falam muito sobre coisas que não gostam, muito para criticar, muito para esculhambar qualquer assunto que não seja dos seus preferidos, né? Às vezes se fala mais mal do que bem, então a gente fala, não, vamos falar de coisa que a gente gosta, pô. Claro, do nosso jeito, encontrar ali convergências em pensamentos, né, em mentes diferentes, mas com semelhanças que convergência para um caminho muito legal. Fiquei muito feliz de produzir isso com ele ao longo desse tempo. Eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui. Mas acho que é mais digno até para a memória do Pedro, saber deixar ir, sabe? Fazer uma despedida aqui, deixar esse registro, um agradecimento a todo mundo que acompanhou, todo mundo que de alguma forma incentivou o Temaki. Não é fácil, cara, não é fácil. O meu foco hoje em dia não tem como ser o Temaki, o Super Temaki, não tem como. Gostaria, sinceramente, de continuar a falar disso, mas gostaria de continuar a falar com o Pedro, mas não é possível. Então, vou focar em outros projetos como, por exemplo, o meu outro YouTube, o Gui Riff, o canal Riff, enfim, o Gui Pergunta, enfim, outros meios que vou estar lá falando sobre assuntos que eu vou tratar não como especialista, mas com alguém que tem essa paixão. Acho que era importante vir aqui falar isso, começar 2025 com essa que talvez não seja a única despedida que eu vá fazer esse ano, mas que quero dar esse passo. É importante deixar isso registrado e agradecer novamente a todo mundo. Só agradecer mesmo. Agradecer a todo mundo que acompanhou. E acredito que vocês me entendam. Acredito que vocês entendam. Esse foi um espaço construído com muito amor, com muito carinho, por duas mentes que estavam ali numa sintonia e foi vivido, foi intenso, foi bom, foi legal, mas que agora não vejo mais o sentido de antes, né? Fica a saudade e fica o registro aqui, tá bom? Muito obrigado, um beijo pro Pedro, seja lá onde estiver, vai estar sempre comigo. Olha só, isso aqui é minha agendinha de projetos para 2025. E o Gui Pergunta, YouTube, uns adesivos. E claro, tá aqui, ó. Tá o adesivo dele também. Adesivo, ficou bonitinho, né? Vai estar me acompanhando nas boas ideias, que era alguém riquíssimo em boas ideias e riquíssimo em vontade de viver, vontade de criar. Esse é um legado que eu vou sempre honrar e respeitar. A vontade de viver e a vontade de criar, de externalizar, de botar para fora o pensamento, de se comunicar. Essa função de comunicador, de alguém que faz a ponte, de quem faz uma pergunta, ela é uma função importante para a sociedade. Abrir reflexões, abrir diálogos, saber ouvir o outro, seja do assunto que for, mas no momento que você está ali conversando, que está ali se expressando, está ali permitindo com que alguém externalize um sentimento, isso é de muita importância para muita gente e acredito que para o Brasil, para o mundo que a gente vive, isso tem um peso importante, tá? Então, essa vontade de viver, essa vontade de criar, espero estar sempre honrando. Tá aqui também. Isso aqui, novamente, obrigado ao Kuroda, que deu gentilmente essa credencial. Foi o último vídeo que a gente gravou. Já sem o Pedro, né? Já após seu falecimento, infelizmente.
mas no Anime Friends 2024 que ele mandou, mesmo assim, mesmo sabendo já do falecimento, mandou aqui esse crachá que de entregar para Marta, para a mãe do Pedro, mas esse crachá aqui que carreguei no peito e estou guardando aqui, honrando sua memória sempre, no sentido de alguém que queria criar e gostava desse espaço. Então, obrigado aí pro Anime Friends. Esse foi o último vídeo que a gente gravou de alguma forma para esse canal, mas não vejo sentido em continuar, por isso, esse obrigado e esse até logo, tá? A gente conversa pelas redes. Bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.